Informação comprometedora do general Hamilton Mourão acaba de chegar aqui para nós. Ele que foi vice-presidente do Brasil na época de Jair Bolsonaro. Nós vamos mostrar isso aqui agora porque ele estava sumido, desaparecido, mas agora apareceu algo bastante comprometedor envolvendo o julgamento de Jair Bolsonaro, STF, Lula. Pessoal, realmente uma grande reviravolta em Brasília. E quem vai trazer isso para nós aqui é o Eduardo Bolsonaro, que está direto dos Estados Unidos, juntamente com Paulo Figueiredo, jornalista Paulo Figueiredo, que é neto de um ex-presidente do Brasil, o João Figueiredo. Pessoal, confira esse vídeo, está espetacular. O Hamilton Mourão, que agora é senador, hein? Pois é, a casa caiu e a verdade apareceu. Dá um like nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já pode se inscrever aqui. E eu quero que você já coloque aqui nos comentários o que você acha do Hamilton Mourão. Será que ele é patriota ou ele é de esquerda? Fale aí nos comentários. Vamos para essa matéria e voltamos em seguida. Eu queria pedir um comentário do Eduardo Bolsonaro sobre uma declaração feita pelo senador Hamilton Mourão. Ele disse o seguinte, Eduardo, abre aspas, eu não aceito... eu acho que a audiência precisa ouvir também para saber do que a gente está falando, né? Então, abre aspas, eu não aceito que Trump venha meter o bedelho em um caso aqui que é interno nosso. Há uma injustiça sendo praticada contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas compete a nós, brasileiros, resolvermos isso. Quer dizer, ele está falando, obviamente, da questão da ingerência de um governante internacional de outro país em assuntos internos do Brasil, em questões ligadas à justiça, ao legislativo e ao poder executivo, obviamente. Não se trata apenas de decisões de política externa. Então, eu queria seu comentário sobre essa frase. Olha, o Mourão, eu quero saber dele qual é a solução. Eu acho muito legal, né, você falar, não, temos que resolver nossos problemas internamente. Sim, assim deveria ser se tivéssemos uma democracia realmente funcionando nesse país, mas já não há muito tempo democracia, né? O Mourão aí, eu vi essa declaração dele, eu falei, nossa, não vou nem perder meu tempo, que se tivesse um recall, o Mourão certamente não seria senador hoje em dia, né? Ele tem muita explicação a dar para os seus eleitores. A começar no último dia do governo Bolsonaro, onde ele usou a cadeia nacional de televisão para fazer uma declaração e contrapontos contra Jair Bolsonaro. Então o Mourão, ele é uma parte que o sistema adora. Eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes agora ele está batendo palmas para o Mourão. E é por isso que eu falo, né, que os eleitores dele devem estar furiosos com o Mourão. E eu discordo dele. Os Estados Unidos estão se protegendo. O Alexandre de Moraes está afetando interesses de empresas americanas, quando ele não deixa elas irem para o Brasil com liberdade. Ele está afetando interesse, né, dos americanos, quando ele invade a jurisdição e eles pedem mandado de prisão contra americanos por tuitar em solo americano. É loucura, né, você não enxergar essa situação e manter essa miopia aí do general Mourão. Não sei que tipo de patriotismo que ele segue, né? Que tipo de conceito que ele tem de soberania, mas está claramente deturpado. Enfim, posso te dar uma sugestão? Falar sobre o Mourão. Posso dar uma sugestão, Diogo? Pergunta, se você tiver a oportunidade, ao general Mourão, se ele encontrou pessoas do governo Biden em 2022 que estavam preocupadas com o questionamento das eleições brasileiras por parte do presidente Bolsonaro. Lê para ele um artigo do Financial Times de junho de 2023, chamado The Discreet U.S. Campaign to Defend Brazil Election. E ela fala de encontros que o general Mourão teve. Depois ele negou a conversa, mas o Financial Times mantém que ele teve essa conversa e que as fontes disseram que ele teve essa conversa para impedir qualquer questionamento das eleições brasileiras de 2022. Então, por que eu acho que é uma pergunta que deve ser feita a ele? Porque eu acho que ele não se importou muito com o Joe Biden interferindo na democracia brasileira em 2022 para garantir a chegada do Lula no poder. E agora está bastante preocupado com a tarifa do Trump ou com qualquer ação do Donald Trump, justamente para garantir a liberdade de expressão no Brasil. Então, eu acho que é uma pergunta válida a ser feita ao general Mourão. Eu, como jornalista, gostaria de ter a oportunidade de fazê-la. Vamos, Léo, mais uma pergunta do chat. Vamos lá, só avisar que novamente o chat travou, tá? Mas voltou aqui já. Voltou? Voltou, para mim voltou. Já. Ainda aqui ainda não, mas tem uma separada aqui.
Bom que a gente tá travando o chat. Então, nunca vi isso. Já travou 2 vezes aqui, mas voltou pra mim. O Figueira Rafa pergunta aqui, ó. Eduardo, por que só está indo para o Vale Tudo depois que a vaca foi pro brejo? Não era melhor ter lutado contra isso com o seu pai Jair Messias Bolsonaro presidente? Mas quem disse que a gente não está lutando desde que ele é presidente? A gente está vendo um processo de deterioração do Brasil e ainda que ele, né, tenha seguido tudo dentro das 4 linhas, olha o que está acontecendo. Eu queria saber dele qual seria a solução a ser adotada. Gente, só para ter bem claro aqui, eu não quero viver no Brasil durante um regime militar. Você imagina o general Mourão presidindo o Brasil. Não, o Paulo Figueiredo até fala muito bem com relação a isso, né? E olha que ele é neto do ditador Figueiredo, né? Então a gente acredita, sim, que a gente tem que seguir a Constituição. A gente não pode fazer igual os nossos inimigos, que ficam rasgando a todo momento, porque senão a Constituição, senão a gente perde a moral da gente chegar ao poder, né? Agora, a gente tem que entender também que, né, a gente tem que pressionar as alavancas corretas. A gente chegou num momento onde hoje já está muito claro, esclarecido para a comunidade internacional, o ponto em que o Brasil está. No passado não era. A gente tem um conteúdo novo hoje, que é o Trump. Eu duvido que, se o Trump fosse presidente, ele teria dado todo o respaldo ao Alexandre de Moraes, enviado dinheiro da USAID, feito parcerias no TSE, mandado o FBI dar aula, né, para outras pessoas com relação a como combater a chamada desinformação, se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos. Mas agora ele é. Agora você não tem somente a maioria de republicanos na Câmara dos Deputados, mas também no Senado. Então agora a gente tem a possibilidade de lutar com essas armas que você está dizendo ser, né? O momento em que a vaca foi para o prédio. Graças a Deus, a gente tem a possibilidade de acionar essas alavancas. Porque se a Kamala Harris tivesse sido eleita, esqueça, né? A gente estaria aí navegando com força a favor de uma Venezuela, porque o dinheiro da USAID estaria jorrando ainda, né? A doutrinação de jornalistas que ocorreu no passado, você pode ver, né? A própria decisão do STF falando da nova regulamentação das Big Tech não foi uma ideia do Alexandre de Moraes. O Paulo Figueiredo me ajuda aí, como é que é o nome da instituição lá norte-americana? Pointer Institute. O Instituto Pointer e a International Fact Checking com o Alexandre de Moraes antes... Que são financiadas pelo mesmo mecenas que financiou o Intercept, a fundação do Intercept, um bilionário americano chamado Pierre Omidyar. O Demori conhece bem essa história. Que veio como ele financiou o Intercept. Ele também financiou a International Fact Checking Network, a Agência Internacional de Checadores de Fatos, e o Pointer Institute, que são basicamente os arquitetos da censura do modelo moderno de censura de rede social no Brasil. Isso, e como o mundo é complexo, foi um dos sócios do Peter Thiel, fundador do PayPal, que hoje apoia o Donald Trump. Então, só para deixar a coisa mais completa. Então, hoje em dia, existem armas diferentes. Também deve torcer pro Vasco. Lutar dessa maneira agora. Fala, Léo. Vamos lá, tem mais uma aqui da Raquel Santos, que é pro Paulo. Tá? O Paulo já comentou, mas eu acho que não ficou claro pra audiência. Então, Paulo, por favor, esclareça a frase queimar toda a floresta até atingir o objetivo. Os entrevistadores interpelaram que os entrevistadores interpretaram que a floresta é o povo brasileiro. Esclareça quem é a floresta a ser queimada, por favor. A Raquel pergunta aqui. Muito oportuno, né? Eu não acho que a floresta é o povo brasileiro, eu acho que a floresta é o establishment brasileiro. Então, quando a gente está falando de queimar a floresta, a gente está falando da destruição completa do que hoje é o establishment, ou seja, o que é o establishment? São as pessoas que comandam o país, seja onde elas forem, seja o Supremo Tribunal Federal, seja a elite política, os líderes partidários, sejam os magnatas dos grupos de mídia, sejam a elite financeira. Eu espero que nós possamos preservar o máximo possível, mesmo desse establishment político brasileiro, porque o meu caráter não é um caráter revolucionário, é um caráter mais conservador. Então, eu gosto de fazer o mínimo de mudanças possíveis para que haja aprimoramentos institucionais no país. Eu hoje acho, e a minha esperança, e essa é real a minha esperança, é que uma vez que o Alexandre de Moraes seja sancionado sobre as leis Magnitsky, uma vez que os ministros já sofreram o que sofreram, que os adultos assumam o controle da política brasileira e digam, chega. Esse homem já causou estrago demais no país. Eu sei que o Alexandre nunca vai retroceder, a gente tem certeza disso.
mas as outras forças políticas, os outros ministros do Supremo Tribunal Federal, a elite política, a elite financeira, essas pessoas precisam dar um basta. E a própria população, porque houve muita gente no Brasil que depois de 2022 deu uma brochada. As pessoas falam pra gente, poxa, Paulo, acompanhava você todos os dias, depois de 2022 eu cansei da política e fui cuidar da minha vida. Como se isso resolvesse os problemas. É como se um avestruz enfiasse a cabeça no buraco e achasse que o problema vai ser resolvido. Né? Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de se ignorar a realidade, e a conta está chegando para todos. Nós só temos esse país e demora anos para você construir. O pouco que a gente tem de nação demora anos para você construir, mas para destruir é muito rápido. Então o apelo que eu faço às pessoas é: voltem a se importar, para que nós tenhamos o mínimo possível de dano. Esse homem, esse bandido da Birmânia já causou dano demais ao país. Vamos pegar ele agora. A maioria dos brasileiros hoje já colocaram o Supremo Tribunal Federal em descrédito completo. Peguem as pesquisas, não vou explicar isso mais para o Demorim, mas são mais ou menos 2 entre cada 10 brasileiros que apoiam só o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa de louco. Que país é esse? Onde instituições que 8 entre cada 10 brasileiros desprezam têm o controle absoluto sobre a vida do cidadão nos seus mais mínimos detalhes. Nós precisamos acabar com isso antes que seja tarde demais, antes que a vaca, de fato, não só vá para o brejo, porque a vaca já foi para o brejo, mas que a vaca se afunde na lama do brejo e a gente não consiga tirar ela de lá. E eu tenho esperança, eu acredito no povo brasileiro. Eu acredito que a gente vai conseguir se livrar do Alexandre de Moraes, eu acredito que a gente não vai virar uma Venezuela, eu acredito na nossa elite financeira, eu acredito na nossa elite política. Eu ainda acredito neles. Eu sou um eterno otimista. Paulo, eu queria te pedir para atualizar para a gente a informação sobre a sua situação junto ao inquérito do golpe, no qual você foi denunciado. A última notícia que eu li, que é do início do mês, é a de que você não apresentou defesa nesse processo e que o Alexandre de Moraes considerou que você havia sido notificado via edital. Então eu queria saber, enfim, essa é uma notícia do início do mês, queria saber qual é a situação atual. Isso é uma história interessante, Joe. O que diz a lei brasileira e os acordos que o Brasil tem com os Estados Unidos? Que quando um sujeito reside no exterior, ele deve ser notificado através de uma carta rogatória, que é um procedimento muito usual que a justiça brasileira faz, onde ela notifica as autoridades americanas e as autoridades americanas veem se o devido processo legal foi seguido, e aí elas veem um US Marshal aqui na porta da minha casa e ele me cita, da mesma forma que todas as pessoas são citadas dentro do Brasil. Isso acontece corriqueiramente. Eu mesmo já fui citado por carta rogatória em um processo ordinário da Justiça do Rio de Janeiro, da Justiça Federal do Rio de Janeiro. É muito corriqueiro. O Alexandre de Moraes já começou desde o início desse processo não querendo me citar desta forma. Por quê? Eu não sei. Mas repare que tem 5 núcleos nesse processo inteiro. Eu estou no 5º núcleo sozinho. Só tem eu no 5º núcleo. Ele fez isso justamente para que eu não embolasse os outros processos com essa citação. Ainda assim, o que determina a lei? Olha, notifique ele por carta rogatória. Se você não sabe onde ele está, o que é uma falácia, porque eles sabem onde eu estou, tanto que já me citaram antes, você pode notificar a pessoa por edital. Então eles tentaram me notificar no Rio de Janeiro, foram num puteiro no Rio de Janeiro atrás de mim. Eu obviamente não estava no puteiro, pelo menos na hora que eles me procuraram lá no Rio de Janeiro, não estava lá, não conseguiram me citar e disseram, então está citado por edital. O que diz o Código de Processo Penal? Que nesse caso o processo deve ser suspenso. E o próprio procurador Paulo Gonet disse, ora, como ele não foi encontrado, tem que suspender o processo. O Alexandre falou, não vou obedecer à Procuradoria, eu vou determinar que a Defensoria Pública da União defenda esse sujeito. A Defensoria Pública da União pegou o processo e falou assim, eu não tenho como defender o sujeito, eu não tenho contato com ele, isso não existe, você tem que suspender o processo como manda a lei. E ele falou, e entregou a defesa. O Alexandre virou e falou assim, não, mas eu vi que ele comentou sobre o fato em um vídeo da internet.
E aí ele fez uma coisa inédita na história do direito brasileiro. Ele considerou alguém citado legalmente porque alguém comentou sobre o assunto em um vídeo. Fiquei até feliz de ter o Alexandre de Moraes aí como espectador do Paulo Figueiredo Show. Um abraço aí, eu mando sempre um abraço para todos os meus espectadores. Mas me citou por vídeo. Mandou de novo a Defensoria Pública da União me defender. A Defensoria Pública da União voltou a dizer: eu não tenho como defender um sujeito que eu não tenho contato. Isso é ilegal, isso é uma violação do devido processo legal. E agora eu serei o primeiro julgado dessa história à revelia, porque eu não vou me autocitar, eu vou obrigar o Alexandre a me citar na forma da lei, e ele tentou me intimidar de todas as formas, vou deixar que ele me julgue a revelia, e o que acontece com o processo que é julgado a revelia? Ele é natimorto, ele é um processo que não vale em lugar nenhum do mundo. Então ele é um processo que não vai ter efeitos para minha extradição, porque nenhum país do mundo extradita alguém que não teve sequer a defesa de citação. Ele é um processo que não é aceito na Interpol, para efeitos de difusão vermelha, e ele é um processo que, fora do Xandaquistão, que é o protetorado do Alexandre, ele não tem efeito nenhum. Minha esperança de voltar para o Brasil é quando esse regime cair e quando a ordem democrática for restabelecida, esse processo será automaticamente anulado. Pois é, pessoal, diante de tudo isso que nós temos visto ali em Brasília, né, a pergunta que fica: algumas pessoas, algumas personalidades políticas ali em Brasília, a gente fica com o pé atrás. Um deles, por exemplo, é o Hamilton Mourão. Eu já falei aqui nesse canal, talvez você não escutou, talvez você não nos assistiu. Olha só, algumas pessoas, como por exemplo o Hamilton Mourão, o Valdemar da Costa Neto e outros mais, não passaram nem perto de ser indiciados, processados ou até mesmo responder ali em julgamento no STF. Estranho. Se o Mourão participou do governo de Jair Bolsonaro, era vice, estava ali tão perto dele, por que então ele não está envolvido nessa tal trama golpista? Outro também que a gente tem que ficar com o pé atrás e tem que ficar com os olhos bem abertos é o senhor Valdemar da Costa Neto, porque nessa história toda, enquanto o Jair Bolsonaro está lá preso em sua residência com a tornozeleira nos pés, quem está livre e com os cofres cheios ali do seu partido é o Valdemar da Costa Neto. Porque se você não sabe, em épocas de eleições, que acontece a cada 2 anos nesse país, nessa republiqueta que nós moramos, a cada 2 anos, pelo menos 2 bilhões de reais são distribuídos para os principais partidos, só porque eles têm que ter esse fundão eleitoral para ajudar a eleger aquele tipo de político que depois vai roubar o dinheiro do próprio povo. Olha só, nós somos roubados 2 vezes, né? Por falar nisso. O fundão eleitoral é uma forma de convencer o eleitorado de votar em gente que não presta para depois eles virem e assaltar de novo. Porque se o cara presta mesmo de verdade, se ele faz um bom trabalho, não precisa nem de propaganda. Quer um exemplo? O Nicolas Ferreira não usa fundão eleitoral. Ele não precisa de fazer propaganda porque o trabalho dele já fala por si. Senador Cleitinho, também de Minas Gerais, não usa fundão eleitoral, o próprio trabalho dele fala por ele. Agora, aqueles que têm um trabalho fraco, né, que tem uma audiência fraca e o povo tem uma grande desconfiança, esse sim precisa de milhões e milhões. Inclusive, né, fala-se que na reeleição da Dilma, né, quando a Dilma tentou se reeleger ali para cima do Aécio Neves, e que ficou muito estranho aquele pleito ali, dizem que ela gastou mais de 2 bilhões de reais só com propaganda, televisão, jornal, rádio, outdoor e outras coisas mais. Aí, pessoal, a pergunta que fica é sobre o Valdemar da Costa Neto, né? Tem um fundão eleitoral milionário ali por causa do Jair Bolsonaro, dos deputados, senadores que foram na onda do Bolsonaro e se elegeram ali. O PL recebeu esse capital político. Agora o Bolsonaro está preso e o Valdemar da Costa Neto está de boa. Está de boa, o partido está com os cofres cheios. E o Mourão também é a mesma coisa, pessoal. O Mourão saiu muito bem nessa história, por quê? Não foi indiciado, não foi processado, não está respondendo nada, não foi condenado a 17 anos, 27 anos de cadeia e ainda está ali gozando do seu cargo de senador da República. Senador da República que recebe quase 50 mil por mês, mais outros benefícios e regalias, além de ter ainda, né, uma coisa que eu não sabia e talvez você não sabe, vai ficar sabendo agora,
Você sabia que um senador da República, que temos ali 81 senadores, né? Alguns deles estão no primeiro mandato, outros no segundo. Olha só, eles têm, além de todas as regalias, auxílio paletó, o carro blindado ali, oficial do Senado, segurança particular, escritório funcional, apartamento funcional, tem um tanto de coisa, gabinetes. Fora isso tudo, pessoal, eles ainda têm um plano de saúde vitalício. Sabe o que é isso, pessoal? E que se estende até os dependentes de primeiro grau. Então, por exemplo, o cidadão, mesmo ele saindo ali do Senado Federal, ele ainda continua tendo um plano de saúde, ainda que vai o assistir por muito tempo. E o povão brasileiro depende do SUS, né? Você vai lá, faz uma consulta, o médico fala que você precisa fazer uma cirurgia, que é grave, não sei o que, você tem que esperar 6 meses para sair, se não morrer antes, né? Então, pessoal, é isso aí que a gente vê no Brasil. Eu acho, tem lá minhas dúvidas, mas eu acho que se é para, né, investigar, então que investigue todo mundo aí, né? Por que o Mourão, Valdemar da Costa Neto, tá fora desse rolo aí, dessa confusão, dessa tal trama golpista? Coloque aqui nos comentários se os dois, para você, são de confiança. Por que eu estou falando isso, pessoal? Daqui a pouco, escreve e anota o que eu estou falando. Daqui a pouco, Mourão vai vir pedir voto pro pessoal da direita, para se reeleger ano que vem. E daqui a pouco, o Valdemar da Costa Neto vai vir pedir voto, sabe para quem? Não vai ser pro Jair Bolsonaro, não. Vai ser ou pro Tarcísio ou para outro candidato da direita que ele vai querer empurrar para frente aí. Ele tá com essa historinha, não, ainda dá para recorrer, não, nós ainda vamos conseguir, o candidato da direita é o Bolsonaro. Isso tudo, pessoal, é de fachada. Isso tudo é para inglês ver, como se diz. Na verdade, o Valdemar da Costa Neto já tem o plano B dele, porque ele não tá nem aí, pessoal. Não tá nem aí para Bolsonaro, para a família do Bolsonaro, pro Eduardo Bolsonaro que tá nos Estados Unidos, tá nem aí. Ele tá preocupado em manter o capital político do PL, né? Cada um defende o seu da forma que mais acha que é importante. Olha só, pessoal, se inscreve aqui no canal, sabe para quê? Para você ver outros vídeos como esse. E tem algo importante. Sempre quando nós postamos um vídeo como esse que você está assistindo agora, as primeiras pessoas que recebem o vídeo, que o YouTube entrega para as primeiras pessoas, em primeira mão, são os inscritos. Depois vai para outras pessoas. Talvez você pode assistir um vídeo, se você não for inscrito no canal, você pode assistir um vídeo novo nosso, dali a 2, 3, 5 dias, uma semana depois. Aí, né, a vaca já foi pro brejo, o bonde já passou. Então, se você quer estar atento e receber em primeira mão, se inscreve aqui totalmente gratuito e você vai estar ajudando o seu país, tá bom? Vamos ficando por aqui, dá um like nesse vídeo e até a próxima.